Olá, bem-vindos de volta à disciplina História do Direito, hoje dia 27 de outubro de 2021. Olá, bom dia Pedro, Letícia, Ana Clara, Bom Roberta, dia. bom dia, bom dia. Que bom revê-los, espero que vocês estejam bem, estudando, todos com acesso aos nossos materiais do curso. Eu vou aproveitar para destacar aqui para vocês, né, que já está disponível o último questionário da disciplina, que vocês têm um prazo aí confortável de 1 mês para realizá-los. 5 questões dissertativas, são baseadas nos textos que estão disponíveis, algumas questões sobre texto do Espanha, outras questões ali sobre conteúdo aqui das nossas aulas. Então, espero que vocês rapidamente, né, acessem esse conteúdo para não deixar para a última hora, tá bom? Eu vi também que a grande maioria das pessoas entregou o questionário corretamente, né, no nosso primeiro questionário, então estamos até então caminhando para um bom desfecho da nossa disciplina, não é mesmo? Então, na aula de hoje, nós vamos nos voltar um pouco mais para o direito, formação do pensamento do direito brasileiro, prestando especial atenção na formação, seja formação ou adaptação do direito às circunstâncias do Brasil colonial. Então, nós vamos refletir um pouco sobre quais eram as características do direito português, do antigo regime, como que ele se relacionava com o processo de colonização, com o chamado Império Marítimo Português, como que o Brasil se inseria, né, nesse contexto maior, né, se conectava com a África, com a Ásia, com a Europa. E nós vamos aqui também levantar algumas questões sobre o que significa estabelecer um direito brasileiro ou português, né? Onde que a gente estabelece essas fronteiras, né? Quais são as referências que a gente usa para dar uma data de uma certidão de nascimento, né, para o direito brasileiro. Quando que ele inicia? Né? Com a independência do Brasil, a independência política, já se inicia com as descobertas, como que a gente deve abordar este tipo de questão. Tá? Então, tudo isso a gente vai discutir na aula de hoje. Antes de mais nada, a gente sempre gosta de começar a aula conversando, né, sobre os rumos da nossa disciplina. Vocês tiveram dificuldades de entregar o questionário ou de avançar aí na redação do VPT? Fiquem à vontade para comentar sobre o andamento da disciplina ou também sobre questões relacionadas à matéria até então. Tá? Vamos ver aqui. Muito bem. Quando a gente fala de... peraí, a gente entrando. Ótimo. Mencionei para vocês que é um tema clássico da história do direito, né? A discussão sobre a origem do direito brasileiro, quando que ele começa, como que a gente responde esse tipo de questão, tá? E uma questão clássica que está ao lado desta se refere à existência ou não de um direito colonial. Um direito colonial, seja ele um direito colonial português ou um direito colonial brasileiro? Essa é uma pergunta muito importante de ser feita no contexto da história do direito, porque ela nos exige pensar sobre quais são as nossas concepções de direito.
concepções acerca do que faz um sistema jurídico, de como que, como que a gente entende, né, como são as normas jurídicas, e o seu funcionamento, o panorama intelectual do direito. Então, tudo isso a gente precisa revisar para responder adequadamente essa questão. Além disso, nós temos, vamos ter, ao longo de toda essa discussão, uma tensão entre certas concepções modernas, contemporâneas da teoria do direito, né? Em especial aquilo que a gente chama do monismo jurídico. Todo mundo lembra o que a gente quer dizer quando a gente fala de monismo jurídico? Essa concepção de que existe um único sistema jurídico para cada estado, ou para cada território, cada lugar tem um sistema jurídico correspondente que é unitário, quer dizer, estabelece um sistema jurídico coerente. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar dessa forma que o Estado brasileiro ele é uma estrutura burocrática, administrativa, que, em paralelo, aplica o direito brasileiro. Né? E o direito brasileiro é um sistema jurídico coerente. Você não precisa sair do sistema jurídico brasileiro. Perdão, estou com alergias. Então, você não precisa sair do direito, do sistema jurídico brasileiro para resolver um problema jurídico no Brasil. Ele é um sistema unitário, monista. Isso tem muito a ver com essa identidade entre Estado e sistema jurídico, tá? Entre nação e direito. Cada país vai ter o seu direito, cada Estado o seu direito. Essa é uma concepção muito comum que nós temos hoje, o monismo jurídico. O que é o contrário, né, a visão alternativa ao monismo jurídico? Railane, me ajude a explicar o que é a visão alternativa ao monismo jurídico. Professor, primeiro que quando você estava explicando aí, eu acho que eu me confundi, porque para mim monismo se trata de número de fontes do direito, né? Quando se fala de monismo, seria só tem uma única fonte legítima, que normalmente seria o Estado. Então, o contrário seria, além de fonte, o Estado fazer o direito, você conseguir o direito de outras áreas, como, por exemplo, de estudos sociológicos, psicológicos e da sociedade mesmo, entendeu? Isso, isso. Na verdade, a gente está compartilhando aqui o mesmo tipo de questão, só que eu estava abordando de uma maneira diferente. A gente pode pensar o monismo e o pluralismo jurídico na perspectiva, como você mencionou, das fontes do direito. Então, se eu pensar quais são as fontes do direito, na perspectiva monista, geralmente vai pensar a fonte do direito é a legislação estatal, né? A atividade legislativa estatal. Enquanto o pluralismo jurídico vai pensar uma multiplicidade de fontes jurídicas, não só a legislação estatal, mas outras formas de fontes jurídicas, tá? Sejam costumes, sejam normas criadas por agentes ou grupos não estatais. Tá? Nós falamos do pluralismo jurídico. Tá? Guilherme, Você tá me ouvindo? sim. Pronto. Quando o senhor perguntou em relação ao monismo,
Eu pensei também naquela questão que você tinha falado sobre uma história do direito que leva a um direito só. Aí, nesse caso, eu imagino que a gente possa pensar no Brasil colonial nos sistemas jurídicos tradicionais, né? Indigenistas, enfim. E o estudo crítico do direito como contraposição, de alguma forma. Sim. Pode ser? Claro, claro. Então, essa concepção monista do direito frequentemente está associada a uma concepção também hegemônica ou unitária, ou a ideia de que o direito legítimo, verdadeiro, é aquele que está associado à atividade estatal e que, portanto, outras formas de se ver o direito, outras formas de se viver o direito, principalmente a sociabilidade, a sociedade que não se enquadra nessas relações de poder permeadas pelo Estado, né, não seriam legítimas, né, ficariam em segundo plano. Então, associado a essa concepção também, existe um foco excessivamente grande nas fontes jurídicas escritas, né, na legislação. E quando a gente adota essa perspectiva tradicional de reproduzir certas concepções irrefletidas, digamos assim, né, sobre o direito contemporâneo. Se a gente utiliza esse vocabulário, essa perspectiva para analisar o direito colonial, por exemplo, nós encontramos muitos problemas, muitas dificuldades. Nós não conseguimos explicar bem o fenômeno ou entender bem como que o direito daquela época funcionava. Primeiramente, porque o direito, primeiro, o direito medieval, o direito do antigo regime, né? Todos esses sistemas jurídicos do passado, em comparação aos sistemas jurídicos do século XX, por exemplo, ou do século XXI, aqueles sistemas jurídicos, eles são predominantemente sistemas jurídicos pluralistas. Tá? Nós não vamos lidar com juristas que achavam que a única fonte do direito era a legislação estatal naquela época. A gente não vai encontrar na literatura jurídica ou mesmo na redação das leis essa pretensão de que a lei vai regular todo o direito. Então, desde a partida da nossa análise sobre o direito do passado, nós devemos reconhecer a vigência ampla do pluralismo jurídico. A ideia de que não existe uma fonte única do direito, as fontes do direito não estão exclusivamente associadas à atividade estatal, mas a própria sociedade, com as suas práticas culturais, com os seus costumes, com os seus usos, com a sua cultura, né? A própria sociedade, ela é uma fonte produtora do direito. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa reconhecer. O segundo ponto que a gente precisa reconhecer ao analisar esse direito do passado é que não existe uma separação muito forte entre o que é considerado jurídico, o que é considerado propriamente direito, e o que é considerado moral. Tá? Porque a teoria da moralidade pública, ela também está associada a ideias de justiça. E o direito não é, aqui naquele contexto, não é positivista. Ele é um direito que se vê como necessariamente justo. Então, existe uma conexão muito forte entre a doutrina jurídica e doutrina moral. Vocês já sabem que existe uma tremenda influência do direito romano na formação do pensamento jurídico português, do antigo regime, que vai influenciando
toda a formação do direito no Brasil, né? Então, o direito romano ele é muito influente na formação das ideias jurídicas, ele dá uma sistematicidade para o direito, e principalmente ele oferece as bases para um estudo erudito, letrado do direito, a partir dos livros, das discussões, digamos assim, mais intelectualizadas do direito, se dão na perspectiva do direito romano. Porém, justamente porque esse direito ele precisa ser justo, ele precisa estar conectado com a moralidade, existe uma influência também muito grande do pensamento canônico, do pensamento associado aos estudos teológicos, os estudos da moralidade cristã, né, do cristianismo. Então, a ideia de que isso se conecta com uma tradição muito antiga, né? A ideia de que a gente deve estudar assim as virtudes, né? O que é ser caridoso, benevolente, justo, pio, né? O que é ter uma vida exemplar. Todos esses elementos que hoje, para o nosso estudo jurídico, são considerados fontes não jurídicas, coisas fora do âmbito do direito, naquele contexto são vistas como essenciais. Então, entende-se que um magistrado, por exemplo, juiz, tão importante para a sua qualificação, né, além do seu conhecimento do direito romano ou da legislação reinol, como se dizia à época, né, das ordenações manuelinas, ordenações afonsinas ou ordenações filipinas, dependendo do período. Tão importante quanto o domínio dessas fontes é que o juiz publicamente transmita transmita uma aparência virtuosa de que ele é uma pessoa justa, de que ele é uma pessoa assim que segue a moralidade cristã. Isso é visto como indispensável para o funcionamento da justiça. Então, o primeiro ponto tem a ver com pluralismo, o segundo ponto tem a ver com a influência do direito romano, em conjunto com o pensamento moral cristão. Essas duas coisas, elas se misturam, tá? Com muita força no mundo ibérico, tá? Em que a formação jurídica é bastante influenciada pela igreja, pelo pensamento católico, né? Enquanto em outros países, às vezes existem algumas divergências, né? Na Península Ibérica, essa relação é muito próxima e nós já conversamos sobre isso anteriormente, tá? Porque existe uma confluência de interesses tanto daquilo que a gente chama de Estado, né, a coroa portuguesa, a coroa espanhola, com a Igreja Católica também, né? Então, no processo de colonização, no processo de exploração do trabalho dos nativos, né? E aí nós temos um sistema de expansão do direito europeu para novos continentes. Mas como que isso foi possível, né? O que havia de facilitador no sistema jurídico europeu que viabilizou, que facilitou a sua expansão em outros territórios, tá? Essa é uma questão importante. É lógico que a expansão do direito
europeu para outros continentes tem a ver com o processo de dominação, tem a ver com o processo de violência, de conquista, de colonização. Mas não é só isso. Não é só isso, porque em várias situações, a superioridade militar dos portugueses, dos espanhóis, de outros colonizadores, não necessariamente era suficiente para garantir, né, a implementação de um sistema jurídico estável. Vocês devem lembrar que o direito vigente na Península Ibérica, né, na Europa, no final da Idade Média, no início da Idade Moderna, ele advém daquela tradição que teve a sua origem na Idade Média, a partir da recepção do direito romano nas universidades, não é mesmo? Naquele contexto medieval do pluralismo, e aquele sistema jurídico nós chamamos de ius commune, ou direito comum europeu. E o direito comum europeu ele tem uma característica que decorre lá do direito romano, que é a característica da incorporação, da capacidade de incorporação do particular. Vocês lembram disso? Então, nós tivemos uma aula, uma discussão sobre a relação entre as regras gerais, a relação entre as regras gerais e as regras particulares. E ali nós vemos um espaço para a convivência. Convivência é uma palavra muito importante no contexto do direito ibérico, do direito colonial. A convivência entre regras gerais, trazidas pela doutrina do direito erudito, do direito romano, com costumes particulares associados a uma localidade que varia de um lugar para outro. A convivência do direito escrito, letrado, com o direito oral, de base tradicional. Então, nesse pluralismo, ocorre a possibilidade de incorporação de direitos particulares. E a ideia é que o jurista ele seja capaz de administrar essa relação entre o particular e o geral, né? Para que, no resultado final, haja um julgamento justo, haja um julgamento em que exista uma harmonia entre concepções gerais de direito e concepções particulares de direito. Claro, essa harmonia ela vai depender de como que o jurista vai medir, vai administrar as relações de poder. Então, o terceiro ponto, ou quarto ponto agora da nossa introdução, a gente precisa lembrar que o direito europeu, ele permitia, naquela época, naquele contexto, a incorporação de um direito geral a direitos particulares. Isto quer dizer que, quando os portugueses estabeleciam seus entrepostos coloniais na África, por exemplo, quando eles conviviam com os reinos africanos do Congo, muitas vezes tentando converter enviando missionários, né, tentando converter os reis do Congo para que eles virassem católicos, para que eles adotassem nomes portugueses, né? Tem histórias assim que merecem um estudo. O direito colonial ele permitia, portanto, a conexão, né? que em vez de se transplantar o direito de um lugar e impor a outro,
que houvesse uma mistura. Esse é o ponto. Tá? A nossa primeira percepção, digamos assim, aquilo que a gente espera, vindo da nossa cultura contemporânea e pensando no monismo jurídico, é de que o processo de colonização é um processo de conquista e de imposição de um direito estrangeiro. E, em certa medida, isso é verdade. Ocorre, sim, um processo em vários momentos, né, de conquista e de imposição pela força de um direito estrangeiro. Mas eu estou destacando aqui que, pelas características do direito, do direito comum europeu, né, do ius comune, e também pelo fato de que nem sempre a superioridade militar, bélica, era tão forte assim como a gente imagina, né, essa relação era mediada, havia uma certa imposição, mas também havia um espaço para a incorporação das práticas locais nesse sistema maior. Quero dizer que na argumentação jurídica lá de 1600, por exemplo, havia muito espaço para o seguinte argumento: as leis de Portugal, elas não podem ser aplicadas imediatamente, completamente, de forma imodificada ao Brasil. Porque as leis de Portugal, mesmo vindas de um legislador assim muito sábio, muito justo, elas não estão adequadas à realidade local. Então, vejam esse exemplo. Existe muito espaço para a autonomia jurídica dentro de um sistema pluralista do direito. E aí esse grau de autonomia vai depender de diversos fatores. Um deles são esses fatores reais, né? Sobre a desigualdade, a relação de poder, como que funciona o sistema de exploração colonial em diferentes lugares, e assim por diante. Agora, o quarto ponto que a gente tem que destacar é que o direito, tá, no antigo regime, tá? Antigo regime é o termo que a gente usa para todo esse período do início da modernidade, né? Vem lá do final da Idade Média até a Revolução Francesa, digamos assim, né? Até a emergência do chamado liberalismo. O direito no antigo regime, ele está muito fortemente associado à administração da sociedade, ao governo da sociedade. O que isso quer dizer? Que a instauração em Salvador do Tribunal da Relação da Bahia simbolizava a presença do governo português na colônia. As instâncias judiciais, elas estavam fortemente associadas à ideia do governo. Era muito importante para o governo da sociedade e para o centro político, para o rei, para a metrópole, um controle da carreira jurídica, da nomeação dos juízes, do funcionamento dos tribunais. Então, o funcionamento do direito era um dos principais instrumentos de governo daquela sociedade, do antigo regime. Porque quando a gente analisa o antigo regime, existe uma característica muito forte que a gente associa aos estados constitucionais contemporâneos, mas que não se caracterizava no antigo regime, que é a separação dos poderes. O
Quem é que pode nos ajudar a explicar rapidamente o que é a separação dos poderes? Qual é o significado da separação dos poderes? O Bom que dia, pessoal. importa? Bom Bom dia, dia, Caroline. Isso, estão me ouvindo bem? Sim, Separação dos poderes seria, na verdade, a separação das funções do poder do Estado, porque o Estado tem um poder soberano e uno, só que a partir da Revolução Francesa, não a partir da Revolução Francesa, mas com o contexto do absolutismo monárquico na Europa, a gente tem a formação de certas correntes, sobretudo por via de Montesquieu, que falam que o poder na mão, não é interessante concentrar o poder na mão de um só, porque essa pessoa tende a abusar dele. Então, ele propõe a separação das funções desse poder em três âmbitos, que seria executivo, legislativo e judiciário, mas também teve outros teóricos no passado que já tinham um pouco dessa noção, como Aristóteles também falou um pouco disso, o próprio Locke, só que é em Montesquieu que a gente conhece a separação dos poderes tal como ela é hoje, principalmente no Brasil. perfeito. Então, a gente tem aqui uma discussão clássica, né, da filosofia política acerca da natureza do poder político, como você mencionou, né, da natureza do poder soberano e o absolutismo monárquico, ele se caracteriza pela indivisão, né, do poder, a concentração de todos os poderes do Estado na figura de uma única pessoa, que é o soberano, o monarca. Então, de certa forma, a teoria da separação dos poderes, ela é uma teoria que contrapõe, ela ajuda a formar o pensamento constitucional, liberal, moderno, porque ela se contrapõe ao absolutismo monárquico. Mas, além disso, nós temos uma característica que decorre dessa teoria da separação dos poderes, que ela nos ajuda a explicar, em contraste, o antigo regime. Por quê? Quando vocês ouvem falar do Tribunal da Relação da Bahia, em Salvador, é uma instituição criada nesse contexto do antigo regime, não do sistema constitucional moderno. Então, ali, os magistrados, eles vão ter funções não exclusivamente judiciais, aquilo que a gente imagina que é a função judicial. Porque ali também existem funções que a gente atribuiria ao poder executivo hoje. Funções de governo, funções de administrar a sociedade. Então, existe uma relação muito próxima entre os juízes e o governador, entre os juízes e aqueles que administram exercem as funções policiais, entre os juízes e a Câmara Municipal, e assim por diante. Entendeu? Então, quando nós olhamos para o sistema colonial, que é um sistema inserido naquela caracterização ampla que a gente chama do antigo regime, não há uma separação dos poderes como a gente imagina depois no Estado Constitucional. Isto quer dizer que o direito ele é sempre pensado num contexto em que quem exerce a autoridade judicial também está preocupado com a administração da sociedade, com o governo, com as consequências práticas do direito. Faz sentido isso? Vocês conseguem imaginar como que faz diferença para o entendimento geral do direito quando não há essa separação de poderes? Então, hoje, né, quem julga não está preocupado com a parte da administração, da execução, né, e assim por diante. Na filosofia política, geralmente se pensa isso pela lógica do conflito de interesses, né? De que se você julga, você legisla, você executa, você vai abusar do poder.
Então, isso vai nos levar a uma ideia de que no antigo regime, então, era tudo arbitrário, era tudo. Só que também não é isso, também não é exatamente isso. A grande diferença é que a responsabilidade de julgar e a responsabilidade de governar não são responsabilidades desassociadas. Isso significa dizer que as decisões jurídicas, a forma como se pensam os argumentos jurídicos, como se articulam o direito, ela não pode ser positivista, não pode ser exclusivamente voltada para uma interpretação do direito que não leve em consideração a moralidade, as consequências políticas das decisões jurídicas e assim por diante. Tá? É um sistema misto, portanto, um sistema misto de governo. Coisa que, como você deve saber, né, remonta também ao pensamento clássico. Tá? Aristóteles falava sobre isso, e também, principalmente, Políbios, né, um filósofo grego que escreve especialmente sobre Roma, e lá falava-se com grande destaque da ideia de um governo misto, um governo em que existe em que o poder é exercido não por um grupo somente, mas por uma mistura entre o poder monárquico, o poder aristocrático e o poder, de certa forma, assim, democrático, desses diferentes polos da sociedade. Então, a concepção de governo do antigo regime, ela era muito mais baseada naquela ideia de governo misto do que de separação dos poderes. A ideia de que as pessoas que vivem numa cidade ou numa vila, elas também fazem parte do governo da sociedade através das câmaras municipais. O sistema português, ele era muito estruturado, né, naquilo que também a gente chama muitas vezes de municipalismo. Tá? A ideia de que as vilas, as cidades, elas adquirem uma estatura jurídica própria a partir do momento que elas se organizam politicamente, através de conselhos. Então, existe uma coisa assim, democrática, digamos assim, com muitas aspas, né? A ideia de que existe uma autonomia das cidades. Elas se autogovernam. Elas têm os seus próprios representantes eleitos. Então, as pessoas poderosas dentro de uma cidade, elas têm ali um espaço do exercício do governo. Mas, além disso, né, existem também juízes que vêm de fora, né, nomeados pela coroa. No Brasil, isso, inclusive, é algo tão marcante que vira nome de cidade, né? Juiz de fora. Que faz parte dessa tensão entre o local e o geral, que vem do centro, que vem da metrópole, que vai ser o elemento de fora e que vai, de certa forma, desestabilizar essas relações locais, de práticas jurídicas, de como que as coisas se fazem naquele local. Né? Então, em conjunto com com o direito local, existe o juiz que vem de fora, existe o corregedor, aquele que vem disciplinar as práticas dos próprios magistrados, né? E, eventualmente, quando o local ganha em população, em peso, em importância, faz-se o Tribunal da Relação, que, como eu mencionei para vocês, tem um papel muito forte, simbólico, de representar o governo, de representar a coroa, de administrar a sociedade. Né? Porque haviam competências administrativas também. Né? Em conjunto com isso, existe a administração fiscal, tributária, porque as colônias elas tinham um papel econômico muito importante.
eram colônias de exploração comercial. Então, a parte fiscal, tributária, alfandegária, o controle do comércio, era de especial interesse da coroa portuguesa. Então, quer dizer que o direito que regulava essa área fiscal, digamos assim, ele era especialmente, digamos assim, moldado para permitir a exploração econômica da colônia. Então, essa área do direito ela vai se distanciar do direito romano tradicional. Como que isso era possível dentro daquela ideia de direito comum europeu? É possível através da afirmação da particularidade. Então, assim como existem aqueles princípios gerais do direito comum, o direito fiscal das colônias vai ser um direito particular, que esse direito é de especial interesse da coroa. Então, a existência de leis voltadas especificamente para as colônias portuguesas, por exemplo, ela nos chama a atenção para um direito especial, um direito brasileiro, digamos assim, um direito colonial, porque existem leis apontando para isso. Mas quando a gente fala isso, a gente já percebe o nosso viés, né? Que é aquele de inferir a existência do direito a partir das fontes jurídicas que sobrevivem, né? Escritas. Porque existe uma lei, então existe um direito. Não necessariamente a gente precisa adotar essa concepção. Tá? De maneira geral, a gente vai pensar que se existe uma sociedade, né, com práticas jurídicas particulares, próprias, com uma tradição própria, com características diferentes da metrópole, então, de certa forma, deve haver um direito colonial brasileiro, o direito próprio da colônia no Brasil. Porque existe uma prática jurídica distinta no Brasil em relação a Portugal. Vamos ver aqui, um coloca no chat. Então, você pode comentar conosco aqui no microfone, caso até para a gente conversar melhor sobre isso. Porque o senhor falou assim que o juiz tinha uma certa autonomia em aplicar algumas leis, né, considerando o Sim. contexto local da colônia. Mas no caso das leis tributárias, eles tinham que aplicar integralmente como vinha da coroa, né, porque era de especial interesse da coroa, como posso dizer, os tributos, né? Isso, então, o que te faz pensar nisso? Por que isso é algo que chama atenção, que é intuitivo? Porque a gente considera assim o caráter explorador que teve a questão da colônia, né? Isso, exatamente. Então, como a gente vinha mencionando, o direito no antigo regime, ele permite essa relação entre regras gerais e regras particulares, né? E o direito tributário, a área que envolve a exploração do ouro, a exploração dos diamantes, é uma área de especial interesse para a coroa, para o soberano. Por que é uma área de especial interesse para o soberano? A gente tem que lembrar daquele contexto fiscal militar. Lembram disso? Que eu havia mencionado que a formação da modernidade envolve muita competição entre diferentes reinos, entre diferentes estados, em que um estado que não consegue manter a sua independência através da formação de exércitos, de ter um sucesso nas guerras, ele pode perecer, ele pode ser conquistado pelos estados vizinhos. Né? Portugal, ele correu o risco, digamos assim, de ser integrado à Espanha. Né?
Portugal manteve a sua independência com uma rebelião armada, porque as elites portuguesas, a nobreza, conseguiu articular ali uma rebelião com o exército, e causando ali problemas para a Espanha, e conseguiu sua independência, digamos assim, né, com o rompimento da chamada União Ibérica. Vocês lembram disso? Tá? Então, a parte da exploração comercial, que era através da exploração comercial que se acumulavam moedas, né, acumulavam-se metais, a parte da exploração das minas, tá? Tudo isso era de especial interesse da coroa, do soberano, tá? Porque era o que garantia, digamos assim, o seu poder, a sua sobrevivência. Aí, como a Railane menciona, vocês lembram também que a gente pode pensar uma jurisdição ordinária, preocupada em fazer a justiça, preocupada em garantir a virtude imperando nas relações sociais, mas também existem áreas de especial interesse da soberania que a gente pode chamar de uma jurisdição comissional, dos comissários, dos intendentes, daqueles que representam diretamente o rei. Então, vamos ver se vocês veem aqui. Tem um livro aqui sobre moedas, tá, históricas, que são moedas brasileiras. Tá? O que tem em cada uma dessas moedas? Né? A figura do soberano. Tá? O soberano, ele é melhor representado no dinheiro. Né? E essa é uma das áreas em que ele tem mais, em que a sua presença é mais importante. Tá? Então, no Brasil, a exploração das minas de ouro, das minas de diamante, mas mesmo a exploração agrícola, ela se relaciona com isto, porque é através da exportação e do comércio do açúcar, né, primeiro do pau-brasil e depois de outros ciclos agrícolas que vocês estudam, que o Estado português ele conseguia arrecadar tributos, porque não existia nenhuma possibilidade de instrumentos burocráticos para se cobrar tributos, por exemplo, da renda das pessoas. Então, a área onde era mais fácil cobrar tributos era nos portos, né? Quando você vai concentrar todas as mercadorias num só lugar para botar no navio e mandar para fora. Então, ali é fácil de cobrar uma porcentagem de tributos. Então, a administração fiscal se concentra ali, nas alfândegas, né, nos portos, e também na exploração das minas. Essas áreas são áreas em que o Estado português vai se preocupar mais com a aplicação das normas de maneira mais dura, mais severa, né? Justamente pelo caráter exploratório, né, da colonização. Em contrapartida, em outras áreas em que o mais importante não era a imediata exploração econômica, metálica, né, da colônia, em áreas em que o mais importante era a pacificação social, ali nós temos um direito mais autônomo, mais pluralista, mais aberto para a vigência dos costumes e das tradições locais. Então, essa a dinâmica da autonomia ou da imposição do direito, é como que ele se relaciona com as relações de poder. Será que esse direito ele está sendo usado para reforçar uma relação de dominação, de exploração, ou ele é um direito utilizado para estabelecer a pacificação social, o convívio entre grupos, ou a manutenção da estabilidade daquela sociedade, por exemplo. Então, essas são diferentes funções do direito e que elas operavam em diferentes áreas. Tá? Por isso, vocês têm que lembrar que, como não havia separação dos poderes,
o direito ele estava muito atrelado ao governo daquela sociedade. Então, se o distrito diamantino, que era onde se extraíam diamantes nas Minas Gerais, se aquele local é governado para explorar, fazer a exploração econômica, então o direito ali ele vai ser moldado para aquelas circunstâncias. Agora, já para outros lugares, o direito ele vai se moldar a circunstâncias diferentes. Ficou claro isso? Professor, Sim. tem algum exemplo no Brasil no qual esse direito foi imposto para trazer harmonia social? Eu não consigo imaginar na colônia. Porque, ao meu ver, o direito serviu como uma ferramenta da dominação da monarquia portuguesa, né? Uhum. Não consigo enxergar um espaço na colônia onde o direito foi estabelecido para trazer harmonia social. Bom, vou dar exemplos concretos. Assim, a gente vê na literatura, com as pesquisas, né, que estão sendo feitas nos arquivos judiciais no Brasil, coisa assim. A gente vê, por exemplo, que a legislação portuguesa muitas vezes era muito dura em relação às punições de crimes, sobre a moralidade, sobre os costumes. Tinha muita previsão de pena de morte, que já em Portugal já não era muito aplicada, né? Mas também sobre crimes que fossem crimes sexuais, de ofensa aos costumes, à moralidade, ou práticas assim de feitiçaria, bruxaria que eram condenadas. E muitas vezes essa legislação portuguesa, ela era, vamos dizer assim, subaplicada na colônia. Porque se a lei fosse aplicada de forma muito dura, né, primeiro, não havia gente suficiente para impor o cumprimento das leis e das penas. Segundo, né, você ia acabar oprimindo tanto a população com aquelas leis que o próprio processo de colonização ia ser dificultado. Então, em alguma medida, existe uma moderação na aplicação das leis punitivas na colônia. E essa moderação, digamos assim, era vista pelos portugueses, na época, como uma forma de pacificação social. Entendeu? Claro, eu não estou falando, nesse exemplo, não é um exemplo contrário àquilo que você está falando. Você está pensando mais na imposição, por exemplo, dos colonizadores e do genocídio dos povos nativos, ou do processo de escravização, né, ou do tráfico de escravos. Sim, tudo isso, de fato, envolve muita dominação, né, e muito uso do direito para a submissão do outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode superdimensionar o direito, no sentido de que ele não era tão aplicável, porque não havia estrutura burocrática para fazer o direito ser aplicado de forma dura. Então, quando as leis previam punições muito severas, por exemplo, muitas vezes essas punições não ocorriam. E aí os juristas, eles reescreviam essa história dizendo que as leis não estavam sendo aplicadas em nome da pacificação social. Faz sentido? Agora faz sentido. Agora faz mais sentido. Eu foquei mais na legitimação de
de práticas, né, como o senhor Sim. falou, como a escravidão, a escravização, as práticas econômicas e tal. Isso. Entendi. Guilherme, Professor, eu tenho uma dúvida nesse sentido dessa diferenciação, né, do direito para áreas onde não havia tanta atividade econômica, onde tinha mais. Que, assim, a diferença era efetivamente no texto da lei, ou o texto era igual, mas a diferença vinha na aplicação desse texto? ótima pergunta, tá? Então, é assim, a exceção, digamos assim, não é exceção, mas os casos mais raros são aqueles em que existe um texto legislativo específico para aquela área. Tá? Então, as áreas, como eu mencionei para vocês, da exploração das minas de ouro e de diamantes em Minas Gerais, ou em Goiás, por exemplo, a gente observa que existem leis especificamente voltadas para isso. Na parte alfandegária, né, na parte do regime dos portos, de como que se tributa a exportação, como que se regula o comércio, os monopólios, aí nós temos também leis específicas para isso. Mas, de maneira geral, a maioria das situações não tem uma legislação específica para o Brasil. De maneira geral, o direito aplicado é o mesmo das ordenações portuguesas. Tá? Isso é bem importante para a gente entender o contexto brasileiro. Por quê? Porque a legislação é a mesma, mas o direito não é. Esse é o grande ponto da nossa interpretação aqui. A legislação é a mesma, mas o direito não é. Por quê? Porque o direito não se resume à legislação. Perceberam isso? Esse é o ponto mais importante. Tá? A mesma lei pode ser aplicada de maneira muito diferente em dois lugares. Ou mesmo ao longo do tempo. Vocês concordam comigo? Então é esse o diferencial que a gente precisa focar ao estudar o direito colonial no Brasil. Que, ainda que a legislação seja a mesma, o direito vai ser aplicado de maneira diferente. A sociedade vai ser diferente, as práticas sociais, as práticas jurídicas, os costumes, a cultura do meio vai ter diferenças. Então, o direito vai ser diferente. Ainda mais clara fica essa diferença quando existem fontes jurídicas diferentes. Tá? Por exemplo, a legislação das minas. Mas também tratados religiosos sobre a relação entre diferentes povos. Então, os teólogos, né, da Igreja Católica, os padres, os missionários, eles começam a produzir livros, manuais, sobre essa relação entre a catequização, né, entre os colonizadores, entre indígenas e assim por diante. Então, aí nós vamos ter uma literatura também especializada no mundo colonial. Agora, deixa eu dar um exemplo para vocês que vai talvez nos ajudar a pensar esse direito colonial no Brasil. No caso da Espanha, que estava ao lado de Portugal, né? Literalmente ao lado, geograficamente, né? Mas estava junto com Portugal. Nesse processo de colonização das Américas, o reino espanhol ele também fazia as suas ordenações, parecido com Portugal. Né? Inclusive, ordenações filipinas têm esse nome por conta do rei Filipe da Espanha.
o reino da Espanha fez um código chamado Código Indiano, que eram ordenações, é diferente do que a gente interpreta hoje do Código Penal, Código Civil, porque não era um código sistemático, organizado por matérias, né, como hoje a gente chama de código. Mas era um tipo de ordenação especialmente voltada para o mundo colonial, que não era aplicado na Espanha, mas era aplicado nas Américas, como eles chamavam as Índias. Perceberam aqui? Que no sistema colonial espanhol havia uma legislação ampla de aplicação exclusiva para o mundo colonial, que era o chamado direito indiano, né? O direito das Índias, das colônias. Então, ali nós temos uma legislação própria para as colônias, nós temos uma jurisprudência própria das colônias, nós temos manuais de direito produzidos exclusivamente para aplicação do direito nas colônias. E, inclusive, existem universidades, faculdades de direito formadas no mundo colonial espanhol, no Peru, no México, né? E depois, mais tarde, na Prata, né? na Argentina e em outros lugares. Então, existe uma diferença importante entre a forma como a Espanha, um país do lado, né? Estabeleceu um sistema jurídico específico para o mundo colonial, e Portugal, né? Que não eram países muito diferentes, a Espanha e Portugal, mas o regime colonial já tinha, digamos assim, diferenças significativas. Então, quando a gente analisa o direito colonial brasileiro, a gente não tem aquilo que os espanhóis tinham, que era um sistema específico de direito voltado para a colônia. Certo? Então é bem importante esse contraste. Não havia uma ordenação do direito colonial português para o Brasil, ou para a Ásia, ou para a África. Então, no direito português, a formação jurídica era muito importante que estivesse centralizada em Portugal. Então, quem fosse filho de uma família rica no mundo colonial português e quisesse estudar, né, a família precisava enviar os seus filhos para Portugal, para ter uma formação jurídica. Então, ali a formação jurídica está centralizada. Da mesma forma, a legislação não é muito diferente. É a mesma base do direito. O que tem de diferente em termos de legislação positiva? Tá? Eu falei para vocês que existe no sistema português um papel importante dos municípios, não é mesmo? As câmaras municipais, elas eram uma instância de governo, então elas tinham funções administrativas, executivas, mas as câmaras municipais, elas também tinham função legislativa, também faziam leis, que eram chamadas de posturas municipais. Até hoje usa-se esse termo, né? Código de posturas. Já ouviram falar disso? Então, procurem aí na internet, né? Código de posturas municipais.
ou posturas do município. Então, Salvador vai ter as suas próprias regras sobre o que deve ser seguido dentro do município. Até hoje. Mas, claro, no mundo colonial funcionava da seguinte forma. Qual que deve ser a distância entre as construções, as casas e a rua? Ou quais são as vestimentas que podem ser utilizadas em público, quais são proibidas? Ou como que devem ser respeitados os dias santos? Ou quantas vezes deve-se fazer reverência, né, diante de uma autoridade, né? Quais que devem ser as posturas, quais que devem ser as práticas, o que é proibido, que tipo de jogos de azar que são permitidos, que tipos de jogos de azar que são proibidos. Então, ali nós temos uma legislação que é de característica particular e que se aplica àquela cidade. Ali nós vamos ter também uma chave de leitura para as regras do direito local que muitas vezes serviam para reforçar aquelas relações de poder e de dominação, né, que o Hélio estava mencionando. Então, ali nós vamos ver regras particulares sobre punição pública das pessoas escravizadas, ou como que operava o comércio daquela cidade, o que era proibido, o que era permitido naquele local. Então, vejam, não há no mundo colonial português um código de direito específico para as colônias. As ordenações portuguesas valem tanto no reino quanto nas colônias. Então não há essa diferença clara entre quais as leis que valem aqui. Tá? Todas as leis de Portugal, de certa forma, valem na colônia. Só porque, vocês já perceberam, as leis têm uma grande dificuldade de aplicação. Então, são leis de baixa efetividade social. E a gente vê isso o tempo todo relatado pelos próprios governadores, dizendo que as leis não têm como serem aplicadas, porque não existe pessoal para aplicar, ou porque elas são muito diferentes da realidade social. O segundo, a gente precisa destacar que existem legislações especiais para áreas de especial interesse da coroa, seja a exploração das minas ou a exploração do comércio, das alfândegas, dos tributos. Então, a parte fiscal, econômica, comercial, ela tem um tratamento especial, enquanto que a parte das relações civis, ela tem um tratamento mais geral, né? Trazido pela tradição romanística. Terceiro ponto, existe um predomínio do particular sobre o geral. Isso significa que as câmaras municipais, elas têm uma importância maior do que a gente costuma imaginar. Tá? Então, o direito local, a forma como em cada lugar se resolvem os conflitos, tende a prevalecer, na maioria das vezes, a não ser quando ocorre aquele momento de desestabilização, que é o quê? Quando vem um representante do rei, quando vem um juiz de fora, quando vem uma espécie de interventor, digamos assim, para fazer valer as ordens de Portugal. E, da mesma forma, a gente vê que existe uma moderação na severidade da aplicação das leis. Isso significa dizer que a violência estatal, digamos assim, centralizada, ela é reduzida no seu grau de efetividade. Em contrapartida, a violência privada é muito mais forte, é muito dominante.
É justamente esse um elemento que está associado ao regime escravocrata. Porque, como o Estado português tem muito pouca força de aplicação das leis, de prisão, de aplicação da violência estatal, digamos assim, aquele conceito de Estado moderno como monopolizador do uso legítimo da violência, vocês lembram desse conceito? Como a gente tem um conceito de um contexto de baixa estatalidade, baixa efetividade da aplicação coercitiva das leis, por outro lado, nós temos um sistema em que pessoas privadas têm uma ampla margem do exercício chamado legítimo da violência. Quer dizer que todas as famílias poderosas têm os seus capatazes, têm os seus empregados armados, que fazem uso da violência sobre os seus próprios empregados, ou sobre os escravizados, ou sobre outras pessoas que, que vão se relacionar com aquela família. E aí isso gera uma situação em que o regime privado de violência, que a gente vê com mais clareza na relação de escravidão, né? Porque a pessoa vai ser fisicamente punida, vai ter a sua liberdade cerceada, dominada pela violência. Isso fica muito claro na relação de escravidão. Mas também repercute nas disputas violentas entre famílias pelo controle das câmaras municipais, por exemplo. Tá? Então a gente tem vários relatos de que o governo das cidades, dos municípios, das câmaras, muitas vezes era permeado pela ameaça de morte, de violência, pela vingança recíproca de famílias, que um sujeito mata o sujeito da outra família, aí a família se vinga daquela. Então a gente tem características de um direito em uma sociedade sem Estado, ou com pouco Estado, quer dizer, pouca administração burocrática da violência e muita administração privada da violência. E aí nós temos como que esse sistema funciona, né? Através de laços de fidelidade, através de alianças feitas por casamentos. O que isso lembra vocês? Isso lembra outras coisas que a gente já estudou ao longo das aulas anteriores? De certa forma. O direito romano arcaico, professor? O que tinha lá no direito romano arcaico que faz a gente lembrar um pouco isso? Ou o que não tinha, né? A ausência de uma burocratização estatal que fazia com que as relações jurídicas fossem firmadas por meio de laços familiares, dos costumes, da tradição e tudo mais. Acho que Isso, e havia uma espécie de governo que não estava na cidade, mas estava na família, não é mesmo? Como você mencionou ali no chat, né? Ah, não, é outra pessoa. Confundi. A Camila, né, colocou ali, predomínio da esfera doméstica. Né? A última comentou, o pater, família. Então, o que isso significa? Que no mundo colonial, claro, não é exatamente a mesma coisa que o direito de 2000 anos antes, né? Não é isso. Mas a gente vê paralelos, por quê? Porque a gente vê fatores semelhantes. E a cultura portuguesa, a cultura colonial, de certa forma, reverberava muito essa tradição. Ó, Erles, fala um pouco sobre isso que você acabou de comentar no chat para gente.
Professor, no caso da colônia, lá em Roma era o pater família, né? Aqui na colônia portuguesa, no Brasil, vai ter a figura da Casa Grande, que é representada também pelo homem, né? Que Isso, o era dono de considerado engenho. isso, o patrão. E que Então, dominava as ele. relações na colônia. Não tinha esse poder centralizado aqui. Era distante, assim como no Império Romano também. E o direito, ele não legitimava o poder desse senhor de engenho, desse homem que vai dominar a sua família, vai dominar a família num sentido bem amplo, né? Tanto outras pessoas, os animais, os bens, essa esfera doméstica vai ter grande autonomia, não é mesmo? Exato. E eu não sei dizer, mas de certa forma, a configuração espacial que foi feita na colônia, a divisão em, como é que se diz? Capitanias? Capitanias, de certa forma, já esse ordenamento já, eu não sei se foi sistematizado no direito isso, mas de certa forma já legitimava esse poder autônomo do patrão, do dono da Casa Grande. Isso. Então vocês veem que no mundo colonial, mais do que na metrópole, ainda que na metrópole isso ainda existisse de alguma maneira, mas no mundo colonial a gente tem uma característica que é aquilo que a gente associa ao Estado, a burocracia, os funcionários, essa dimensão legal, fiscal, de parte escrita, legislação, isso funcionava em áreas de especial interesse da coroa, como eu estava falando antes, a exploração das minas, a parte da alfândega e em regiões estratégicas onde haviam os tribunais, o Tribunal da Relação, né, onde havia a importância da representação do governo português. Mas na maior parte do território, né, o que imperava de fato era esse regime privado de governo, que se refere à esfera doméstica, a casa grande e a senzala, esse domínio do senhor de engenho sobre a sua própria família, sobre um conjunto de pessoas que está subordinado naquela relação de violência, de escravidão, mas que é legitimada pelo direito. Aí vocês conseguem ver como que isso pode ser visto pelos juristas da época como um sistema de pacificação social, essa autonomia jurídica? Porque o que aconteceria nesse sistema em que as famílias dominam grandes propriedades rurais, elas têm os seus capatazes armados, elas têm um sistema escravocrata que é sustentado pelo exercício contínuo da disciplina, da violência, do domínio, né, pela coercitivo. O que aconteceria se todos esses senhores de engenho, essas famílias poderosas, de repente se vissem diante de um sujeito que vem dizendo assim: eu vim aqui aplicar a lei e eu mando em todos vocês, porque eu sou um representante do rei. O que vocês imaginam que vai acontecer? Vamos fazer um experimento mental. Guilherme, Erles. Eu acredito que talvez não seria tão respeitada assim, essa imposição. Mas, caso haja uma reação da monarquia, principalmente em poderio militar, esse patrão, né, sofreria a coesão de aceitar essa imposição. Sim. Imagino dessa forma. Mas como que... E aí você está no caminho certo, né? Como que você vai impor as leis, a ordem e tudo mais? O que você precisa para isso?
como você mencionou, né? Um poderio Isso. militar. Poderio militar, poderio político. E o rei tem à sua disposição poderio militar e tudo Com isso? certeza. Tem. Só porque ele tem um poderio militar ilimitado? Ou ele tem um poderio militar limitado? Ele tem que administrar esses recursos coercitivos de maneira econômica, ou ele está esbanjando e ele pode mandar soldados para todos os lugares do mundo e impor a sua vontade, todo mundo vai obedecer? Em comparação com o poder local, o poder militar dele é mais amplo. Uhum. Então seria o mais próximo do ilimitado do que limitado. Tá bom. Em abstrato, sim, né? O rei tem, assim, digamos assim, 40 mil soldados. E o senhor de engenho tem 80 Capangas. capangas. Isso, estava procurando uma palavra boa para isso. 80 capangas. Tá. Agora, esse senhor de escravo, ele está no interior de Pernambuco. E ele domina aquela região do interior. O rei ele pode ter lá 40 mil soldados, mas está em Portugal. O que ele vai ganhar enviando um contingente de tantos mil soldados para ir fazer cumprir as suas ordens no interior do Pernambuco? Quanto que ele vai gastar e quanto que ele vai ganhar? Ah, entendi a lógica agora. Entendeu a lógica? Não seria rentável, né? Para Economicamente que para a serve uma monarquia. colônia? Pro rei gastar dinheiro para impor a sua vontade? Exato, exploração econômica. Então, é racional que ele faça o quê? Que ele não reaja. Mas se ele não reagir, também isso Ele pode perder. vai perder a sua legitimidade, não é mesmo? Ele vai construindo aos poucos. Tipo, se você observar, houve todo um processo de imposições em etapas. Primeiro começou com a imposição de impostos, que isso vai diminuindo a autonomia local, e aos poucos ele foi criando, esperando que se criasse também um sentimento de união. Porque quando se cria esse sentimento de união territorial, as próprias pessoas vão se deslocando para a tentativa de uniformizar o governo, em vez dele necessitar de uma posição que fosse mais forte, que acabasse dando mais gastos do que lucro, de certa forma. Isso, perfeito, perfeitamente. Então vocês veem que não é nenhuma coisa nem outra. Não é nenhuma imposição pela força, pelo domínio de tudo, mas também não é uma coisa assim cor-de-rosa, que aí é tudo aceitável, tudo, né? É um sistema complexo, porque tem diversos polos de poder. E o rei é um deles. Ele tem interesses na exploração econômica, então ele vai usar os seus recursos coercitivos, né, naquilo que importa. Por que eu estava destacando algumas áreas antes? O Erles consegue lembrar do que eu estava mencionando? Das áreas de especial interesse da coroa? Quais que eram? Interesse econômico, Isso. mineração, plantio monopolizado. Então, por exemplo, assim, onde que a Portugal vai ganhar com a exploração da cana-de-açúcar, dos engenhos? Não é exatamente no plantio e na prática lá da agricultura, porque isso vai ser feito pelos senhores do engenho, que estão lá escravizando as pessoas, que estão usando a violência privada para manter aquele regime de exploração. O rei ele só vai conseguir ganhar uma parte dos tributos como é que a gente vai dizer assim, no gargalo econômico. Onde é que a coisa se concentra? Nos portos. Percebeu? Porque ele não vai de fazenda em fazenda para cobrar tributo. O senhor de escravos, de engenho, na sua propriedade, ele não sabe o que é o Estado, um coletor de tributos.
de maneira geral, né? Estou assim pintando um quadro geral. Por quê? Porque a tributação ela só vai ocorrer e você tem que sempre lembrar que o Estado, digamos assim, tem recursos muito limitados. Por mais que em abstrato o Estado seja mais poderoso, na prática o Estado é fraco. Tem que sempre lembrar disso. Então ele vai coletar tributos onde? No porto. Porque no porto toda a produção ela vai entrar num gargalo vai esperar ali para entrar no navio. Então ali você vai cobrar o tributo. Entendeu? Viu como faz diferença? Então, os recursos estatais eles vão ser concentrados no litoral brasileiro. As capitais elas vão ser formadas no litoral, onde a produção vai escoar. Por que que o processo de interiorização, de urbanização do interior do Brasil começou nos últimos 20, 30 anos? Até então a gente vê que as grandes cidades estão no litoral brasileiro. Isso, e aí o Guilherme menciona a parte da abertura dos portos, né? Isso só vai acontecer no século XIX, no início do século XIX, porque até então ali é que o sangue, digamos assim, do Estado, né? A vida do Estado conseguiu operar, que é a arrecadação de tributos, né? De impostos das alfândegas ou da exploração das minas. A última trouxe uma explicação muito importante para a gente aqui, de que o processo de colonização, o processo de estabelecimento de uma administração colonial, do direito colonial, ele vai ser necessariamente gradual. Ele não vai poder ser imposto pela força de maneira imediata, ele vai precisar ir se acomodando às circunstâncias e ele vai se dando ao longo do tempo. Né? Então eu estou aqui, quando eu digo que o direito ele não era tão forte assim para se impor, é no sentido de dizer que o Estado português ele tinha recursos muito limitados comparado ao tamanho do problema, digamos assim, que ele tinha que administrar, que era um mundo colonial enorme. Entenderam? Isso quer dizer que o espaço para a coerção estatal oficial era reduzido em comparação aos estados modernos, em comparação a um estado do século XX, por exemplo. Estão percebendo essa comparação? Agora, por outro lado, o espaço da violência privada era muito maior. Tá? Então, como eu falei, o senhor de engenho tem os seus capangas, os seus capatazes, ele tem uma milícia rural armada, tá? Para fazer garantir o seu poder no local. Os governadores portugueses, eles chamavam esses homens poderosos dos régulas dos sertões, né? Porque eles não aceitavam nenhum tipo de ordens do governo. É aquele exemplo que eu tinha mencionado antes. Tá? Os régulas dos sertões eram aqueles que estavam acostumados a dominar o seu próprio território, o seu próprio lugar, com as suas famílias, com as suas alianças. Eles tinham as suas milícias e eles não aceitavam ordens vindas de Portugal. Eles eram, para todos os efeitos, independentes, autônomos. Então, no interior, o interior do Brasil era um espaço em que o governo português tinha muito pouco controle. Hoje a gente fala dos sertões como essa parte mais árida, né? Mas os portugueses chamavam de sertões todo esse interior do Brasil, né? Que era dominado pelos próprios pelas próprias famílias locais. Havia pouco espaço para estatalidade. Tauan, você comentou ali sobre José Murilo de Carvalho, um dos historiadores brasileiros mais importantes, né, sobre essa formação do Brasil.
é um historiador muito lido, né, para gente que tem interesse na história do direito. É muito importante nesse sentido. Mas assim, fala isso em um dos seus livros, que o direito na colônia parava nas porteiras das fazendas. Tá? Mas vejam só, eu vou agora desafiar um pouco essa interpretação. Eu vou polemizar um pouco aqui. Tauan, me diga um pouco com as suas palavras o que que você entende por essa ideia de que o direito parava nas porteiras das fazendas. É muito daquilo que já foi discutido na aula mesmo, que os senhores, né, digamos, os senhores de engenhos, aqueles que detinham poder, a administração pública, a justiça mesmo, o sistema legal, ele não tinha muito poder de entrar dentro da fazenda, daquele território de domínio que era do senhor, né? Ficava mais uma coisa de acordos, ficava mais nessa esfera mesmo, de mistura de público e privado, e que o direito não conseguia penetrar bem nessa esfera privada do senhor, na fazenda, né? Ali Isso, imperava isso. a vontade dele, a legislação dele, no caso. Isso, agora você lembra que a gente começou a aula falando sobre monismo jurídico? Sim, E monismo jurídico, eu comecei falando sobre isso para dizer que a gente, de certa forma, pressupõe que o direito ele tem a ver com isso tudo que você falou, administração pública, com leis sendo impostas por juízes, por tribunais, aí os juízes passam uma sentença, aí vem a polícia e faz a sentença ser executada, leva uma pessoa para a cadeia. Tudo isso envolve instituições públicas, estatais, não é mesmo? Então quer dizer que o direito, no fundo, tem a ver com Estado. E se não tem Estado, não tem direito. Você percebeu que mesmo essa interpretação de um historiador muito importante para a gente, no fundo, reproduz uma concepção de direito que associa direito ao Estado? Entendeu? Porque essas são as nossas concepções não questionadas sobre o direito, que é óbvio que o direito é Estado. Óbvio que o direito é aquilo que é imposto pela administração pública. Agora, a Camila, ali no chat, ela mencionou o direito romano arcaico, o predomínio da esfera doméstica. Né? A Caroline também mencionou sobre isso, a última também, acho que mencionou sobre isso. Vocês entendem que aquela sociedade sem Estado, ou com pouco Estado, que legitimava as relações de poder dentro da esfera doméstica, é uma sociedade sem direito? Ou é um direito justamente de uma sociedade sem Estado? Ou com pouco Estado? Né? Com pouca administração pública? Estão entendendo aqui o ponto? Sim, sim. Existe um direito, com certeza, só que não um direito formal. Não existe um direito formal. Existe um direito baseado na figura do patrão. Só me veio patrão na minha cabeça. Do patrão. Já estou pensando em hoje, né? Como é que é o direito após reforma trabalhista e fim da justiça. Exato. Né? Mas baseado no patrimonialismo. Isso, então assim, vejam o seguinte, que é como que a gente vai articular um direito que não entra em conflito com essa realidade social? Porque se ele entra em conflito, ele não prospera, né? Ele não sobrevive ao conflito, porque ele não consegue ser imposto coercitivamente.
Não é Então mesmo? tá aí a explicação pro direito que vai dominar até, eu acho que até 88, que é uma influência muito grande do direito do poder privado nas nossas relações públicas. Tem essa relação, o que causa até a desigualdade social, todos os nossos problemas. Porque é um direito que vai o quê? Legitimar relações desiguais de poder. Exato. Ele vai dizer assim: o senhor de engenho ele está ali exercendo a violência privada, mas essa violência privada é legítima. Tá percebendo aqui, né? Quer dizer, essa violência não está em desacordo com o direito. Então, essa é uma maneira de convivência entre concepções jurídicas, né, e esse regime privado de poder, de desigualdade, de autonomia, que às vezes é exaltado como liberdade. Então, no Brasil, a formação política, do pensamento político brasileiro, tem muito a ver com essa origem escravocrata, porque os brasileiros, no movimento de independência, eles diziam que os brasileiros eles conheciam, prestem muita atenção nisso, eles conheciam a verdadeira liberdade. O que os brasileiros conheciam de liberdade que os portugueses não conheciam? Que tipo de liberdade que eles tinham que os portugueses lá em Portugal não tinham? O que vocês acham? Gabriel, o que você quer dizer com liberdade negativa? Seria aquela noção de que eles não tinham aquela força estatal realmente fazendo interferência incisiva na vida deles, como existia mais contundentemente na metrópole. Isso. Então, se eu caracterizo a liberdade como a ausência da coerção estatal, os senhores de escravos, eles eram as pessoas mais livres que existiam. Conseguem entender por quê? Porque não somente eles estavam livres da interferência do poder público nas suas vidas, como eles é que exerciam a coerção sobre as outras pessoas. Eles estavam acima da lei, Não é exatamente isso. não? Quer dizer, eu entendo o que você quer dizer. O que você quer dizer é a lei nesse sentido que a gente diz hoje. Eles estavam acima da lei, eles eram intocáveis. Mas eu estou polemizando essa concepção para dizer que o direito, entendido de maneira geral, como sistema de costumes, como percepções do que é o jurídico e do que não é, legitimava isso. Entendeu? Então, quer dizer, eventualmente eles estavam acima das leis no sentido de que eles não eram punidos quando eles cometiam crimes. É verdade, tá? Mas o que eu estou querendo dizer é que, de certa forma, o sistema funcionava com essa premissa. E aí vocês entendem qual que é a raiz de um tipo de pensamento que entende a liberdade como você poder oprimir o mais fraco? A liberdade do senhor de escravos de não pagar imposto, de não ter que cumprir com as leis que vem lá do Estado, de não ter que se submeter à administração pública, às regras, não ser multado, digamos assim, de poder ter escravos e de poder oprimir as outras pessoas, de poder explorar o trabalho alheio para usufruir da liberdade. E como é que ele garante essa liberdade? Né? Tendo a sua própria milícia armada. Então, é assim que a gente tem que entender certas raízes coloniais do Brasil. Exato. A consequência disso é o atual momento, né? Onde os mais ricos são os que pagam menos impostos no Brasil. E o que acontece com a desregulamentação, né, e da desestruturação daquela
dimensão da administração pública, da legislação estatal, do poder que o Estado tem de interferir nas relações privadas. É um aumento de liberdade, mas é um aumento de liberdade que tende a legitimar a perpetuação de relações desiguais de poder. Percebem essa conexão? Parece que é um esforço focado em diminuir o poder coercitivo do Estado para que o mesmo Estado não venha a questionar esses privilégios dessas pessoas. Isso, exatamente, porque o poder estatal, mais do que qualquer outra coisa, é a maior ameaça à estabilidade dessas relações desiguais de poder, né? Em um sistema escravocrata. Porque num sistema escravocrata, qual que é a maior ameaça à continuidade da escravidão? Onde que alguma coisa pode mudar e o sistema todo, digamos assim, impor perdas aos poderosos? Guilherme, nos ajude aí a explicar esse ponto. Professor, eu acho que no Estado, né? Porque, como a gente viu aqui, o fim da escravidão foi uma questão. Embora houvesse, né? Movimentos civis tanto de pessoas escravizadas quanto de pessoas da branquitude, enfim, foi o Estado que terminou com a escravidão, né? Inclusive por imposições econômicas internacionais dos países, enfim, que exigiam que acabasse para continuar com relações econômicas. Isso, então, de certa forma, o Estado ele era uma ameaça à liberdade de escravizar os outros. Pensando aqui, forçando aqui o vocabulário. E aí, claro, se a gente quiser fazer uma análise de longa duração, né, do pensamento político brasileiro, né, o Estado frequentemente é visto como essa figura que pode desestabilizar relações tradicionalmente desiguais. Ao mesmo tempo, o Estado ele também pode legitimar essas relações, também pode reforçar essas legislações. Então, o Estado ele também não ele não tem um papel definido nessa relação. Ele pode tanto ajudar quanto contrariar. Mas só o fato de que ele pode contrariar o torna uma ameaça. Então, a estratégia mais liberal, digamos assim, né, de manutenção da liberdade dos proprietários de escravos nos séculos XIX, por exemplo, no século XIX, para a gente cravar um contexto histórico, era o quê? De redução do poder do Estado para preservação da liberdade econômica de exploração dos poderosos. Aí, claro, a gente pode fazer alguns paralelos com hoje, né? Ainda que, para fazer qualquer paralelo, a gente precise sempre contextualizar e fazer uma análise assim rigorosa da coisa. Então, o Ehrlich propõe aqui uma síntese, né? Vejam o que vocês acham disso. O Estado brasileiro, durante muito tempo, foi a extensão do poder privado da elite. Então, o que eu diria é o seguinte, que não existe uma elite nacional no Brasil. Tá? Não existe uma elite unificada, porque o Brasil não é um país que se formou de maneira centralizada, de maneira com uma elite única, comum. De certa forma, no século XIX, havia uma comunhão entre as diferentes regiões do país em torno da escravidão. Quer dizer assim, se você é uma pessoa rica, o lógico, entre aspas aqui, né? A lógica econômica te direciona para a escravidão. Então, havia uma certa identidade nas elites regionais em torno da manutenção da escravidão. Mas não há uma elite unificada. Não existe um grupo de pessoas que se junta e diz, não, nós governamos o Brasil e o Estado é nosso.
O Brasil é uma espécie de... É uma coisa que se mantém por acordos temporários entre diferentes elites. Então, acordos entre elites agrícolas e elites urbanas. Acordos entre elites de diferentes estados. Não é por acaso que no início do século XX, a gente chama aquele regime, né, de governabilidade da República Velha de... Como é que chama aquele regime do café com leite? Lembra disso? Por que é café com leite? É uma aliança entre elites. Elites que têm interesses diferentes. Né? Um tem interesse no café, outro no leite. Né? Quer dizer, parece uma brincadeira que eu estou falando, mas não é. São elites que têm características diferentes. Mas elas alternam no poder, elas fazem acordos nacionais, acordos entre diversas instituições, com elites judiciais. Diga, Gabriel. Professor, inclusive, tem um aspecto muito curioso da formação da elite brasileira, que se você olhar a elite colonial, pelas circunstâncias, né, ela é bastante portuguesa, mas aí quando você vai passando para o período da industrialização, de repente você vê que o Brasil é um país com elite majoritariamente estrangeira. Majoritariamente não no sentido quantitativo, mas no qualitativo, que eu digo, os mais ricos do Brasil durante um tempo foram os italianos, foram os franceses, né, os Matarazzo, os Ghini. Parece que a elite brasileira originária se contentou em ficar na exploração de matéria-prima e deixou para o estrangeiro a tarefa de arranjar o capital para realmente industrializar o país. Eu acho que isso fala muito sobre a falta de uniformidade da nossa elite, não só no recorte assim, espacial, mas também temporal. Alguns historiadores apontam para o fato de que o modelo de exploração econômica colonial e que perdura durante o século XIX, ele tem características menos capitalistas e mais mercantilistas. Né? Naquele modelo mais antigo mesmo, antigo regime, que é a exploração agrícola, a acumulação de metais, né? De riqueza, de patrimônio. Né? Então, assim, as elites brasileiras de origem portuguesa, elas revertiam os seus ganhos econômicos em expansão do seu patrimônio. Então, fazendas enormes, com muitos escravos, com muitos funcionários, muitos casarões, aí faziam construções, igrejas. Então, é a conversão do capital líquido em patrimônio. Porque isso era a coisa mais racional de se fazer no mercantilismo. E o sistema de crédito no Brasil era muito limitado. Porque quem tem muito dinheiro se preocupa muito com a inflação, que é a perda do valor do capital. E aí, essa preocupação com o controle da inflação implicava também um controle financeiro, do sistema financeiro, de não ter muito crédito, do crédito ser caro. E aí, o crédito sendo caro, existem poucos investimentos voltados para o futuro. Quer dizer, eu não tenho o dinheiro agora, eu vou ganhar no futuro, então eu vou fazer o crédito. E esse desenvolvimento do sistema de crédito, ele é necessário para a expansão desse capitalismo industrial que você está falando. Então, as elites tradicionais brasileiras, elas estavam muito bem acomodadas nessa exploração agrícola. E o Brasil, diferente de outros países do norte, né, seja os Estados Unidos ou Europa, o que acontece ao longo do século XIX é que nos Estados Unidos e na Europa, com o aumento da produtividade, o preço dos alimentos cai muito. O preço dos alimentos caindo, tornava-se economicamente mais interessante investir na industrialização. No Brasil, o que nós vemos hoje?
Tá? Hoje, do ano 2021, o que mais a gente sentiu nesses últimos 2 anos? A inflação atingindo os alimentos. Os alimentos são muito caros, comparado com países do capitalismo desenvolvido. Por quê? Porque é muito interessante que os alimentos sejam caros, um país em que é muito interessante para as elites agrárias, digamos assim, né? Então, no Brasil, os alimentos sempre foram muito caros, por conta das monoculturas de exportação, né? Porque os alimentos da população competem com o mercado internacional. Então, ainda era muito viável, digamos assim, esse modelo de exploração agrícola, e menos interessante o modelo de exploração industrial. E aí essa parte da exploração industrial, ela foi, essa estratégia econômica, ela foi utilizada por pessoas que não tinham grandes terras, que eram os imigrantes italianos, ou imigrantes alemães, em alguns lugares depois, né? Em que uma vez que uma pessoa abria um comérciozinho, uma venda, ela ia pegar o capital que sobrou, o lucro, em vez de investir numa fazenda, ela ia investir no próprio negócio. Então, existe um processo de acumulação do capital que expande a base de produção do capital. Em vez de fazer uma casa grande, em vez de fazer uma fazenda ainda maior, ou comprar pessoas, né? No caso do século XIX, a alocação do capital na compra de escravos limitou muito o desenvolvimento econômico brasileiro, além da grande desgraça que é a própria escravidão, mas também é um fator de atraso para a economia em geral. E aí nós temos que o desenvolvimento do capitalismo industrial ele vai surgir nos centros urbanos, como São Paulo, né, onde tem um sistema financeiro, um sistema de crédito, e onde tem pessoas com capital, mas que não vão investir nas grandes terras, né, nos latifúndios, porque esses já estão controlados pelas elites de origem portuguesa. Então tem a ver com isso também, com o que é mais estratégico, com quais são as opções. E eu estou ressaltando isso para enfatizar menos o caráter étnico, digamos assim, do capitalismo. Às vezes se foca muito assim, é porque eram imigrantes ou porque eram estrangeiros, que aí eles é que fizeram o capitalismo funcionar. Não. Tinha também brasileiros de origem portuguesa, coisa assim, nesse negócio, mas quando eles tentavam, por exemplo, quem é que conhece a história do Barão de Mauá, do século XIX? Ele tenta desenvolver um capitalismo financeiro nessa perspectiva modernizante, digamos assim, mas a competição com outras elites, com outros interesses, era muito forte. Então, no Brasil, o capitalismo industrial ele vai também surgir com mais força quando tem um choque nas commodities, né? Uma queda na rentabilidade de outros negócios, agricultura. Tá? Então, assim, quanto mais lucrativa é a agricultura de exportação, por que você vai investir na indústria se a agricultura é mais lucrativa? Então, tem esses fatores também. Não é só uma questão ideológica ou de dizer assim, os italianos eles são mais industriais e os portugueses são mais agrícolas. Eu acho que essa questão étnica não explica bem a situação. Tá? Acho que tem a ver com esses fatores estruturais que devem ser analisados com bastante detalhe. Tá? Talvez eu tenha simplificado algumas coisas, tá, né? Essa é coisa de síntese aqui que a gente está fazendo, mas em linhas gerais eu acho que essa é uma explicação útil para vocês. Tá bom, gente? Então, conseguindo perceber assim como que o direito ele está atrelado a uma realidade social que também se reverbera uma realidade política, uma realidade econômica. Né?
Então, na próxima aula, a gente vai analisar o século XIX no Brasil, tá? Formação do Estado brasileiro, nesse sentido da administração pública, das instituições e também do constitucionalismo brasileiro, certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Façam aí os seus comentários sobre as aulas, se vocês estão gostando, o que vocês acham que está sendo relevante ou importante, para a gente também incorporar no meu próprio aprendizado sobre a disciplina, sobre a interação com vocês, tá bom? Até semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau, professor. Até semana que vem.